Fala galera, Bruna aqui de novo no canal Recalculando, trazendo para vocês mais matéria de função quadrática, a última de teoria, tá? Hoje a gente vai finalmente construir o nosso gráfico com tudo que a gente aprendeu nas aulas passadas, com os pontos importantes, o vértice, o ponto que intercepta o eixo do y, os zeros da função. Então a gente vai juntar tudo isso e finalmente construir a nossa parábola, tá? Mas antes da gente ir pra aula, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo que me ajuda muito. E claro, ficou com alguma dúvida ou sugestão de vídeos, comenta aqui embaixo pra mim e claro, compartilhe com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Então, vamos pra aula agora. O que a gente vai fazer? A gente vai montar a nossa parábola, tá? Então, qual é a definição? Para esboçar o gráfico de uma função quadrática, ou seja, a nossa parábola, pode-se escolher alguns pontos convenientes para traçar a parábola, que são os pontos em que a parábola intercepta o eixo do x e do y. O eixo do x são os zeros da função e o do y são aqueles que a gente já viu nas aulas passadas. E também temos o vértice como ponto importante. Gente, lembrando, eu vou deixar linkada aqui a playlist das nossas aulas anteriores, tá bom? Então, vamos! Então, como é que é esse passo a passo da construção? Primeiro passo, calcular os pontos importantes para montarmos a nossa parábola. Os pontos em que a parábola intercepta o eixo do y, os zeros da função e o vértice, que a gente já falou em outras aulas, tá? Ó, segundo passo, localizar esses pontos no eixo cartesiano e marcar lá esses pontinhos. E, por fim, o terceiro passo é construir o gráfico, ou seja, ligar os pontos que a gente já pré-definiu no segundo passo. E aí, gente, agora a parte de definição foi isso. Agora vamos para os exemplos para vocês entenderem muito bem como é que a gente monta essa nossa parábola, tá? Então, nosso primeiro exemplo. Construir o gráfico da função f de x é igual a menos x ao quadrado, menos 4x, menos 3. Qual é o nosso primeiro passo mesmo? Lembrando, vamos descobrir todos os pontos importantes, o que intercepta o eixo do y, os zeros da função e o vértice. Então, essa é a nossa primeira etapa. Então, vamos começar pelo ponto que intercepta o eixo do y. Gente, só para lembrar aqui para vocês, óbvio que nos zeros da função a gente vai ter que usar a Bhaskara. Já deixei aqui no cantinho essa fórmula pra gente ficar lembrando dela, tá? Então, nosso primeiro passo, ponto que intercepta o eixo do y. Lembra como é que é a definição? Se você não lembra, tá aqui a aula que a gente aprendeu a fazer isso, tá? Então, ó, no caso, na definição, é sempre assim, o ponto, que é o zero, mais o c. O c tá ali pra gente, é o menos 3, então o nosso ponto que intercepta o eixo do y será 0 e menos 3. Então, achamos o nosso primeiro ponto. Vamos para os zeros da função agora. Então, os zeros da função nada mais é a gente igualar essa função a zero, tá? Então, normal. Fazer o delta, colocar na Bhaskara e desenvolver essa continha. Menos x ao quadrado, menos 4x, menos 3 igual a zero. É aquilo, eu vou descobrir quem é A, quem é B e quem é C. A é menos 1, B é menos 4 e C é menos 3. Agora vamos fazer o nosso delta, que é quem? Qual é a formulinha? B ao quadrado menos 4ac. Não esqueçam. Então, B ao quadrado menos 4ac. Agora a gente vai substituir. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. Vamos fazer essa continha rapidinho? Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12 vezes menos 1. A gente vai ter 12 negativo, tá? E aí aqui, menos 4 ao quadrado vai dar 16, então a gente vai ter 16 menos 12 vai dar 4, então o nosso delta é 4. Agora vamos o quê? Colocar o nosso delta na formulinha da Bhaskara. Então, tá aqui. Substituir todo mundo, então a gente tem menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, é isso que a gente tem aqui. Menos o nosso menos 4, mais ou menos, raiz de delta, que é 4, dividido por 2, vezes o nosso a, que é menos 1. E aí, agora vamos desenvolver esse carinha. Menos com menos 4 vai dar 4, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Aí isso daí vai originar pra gente duas raízes, ou seja, dois zeros da função, o x1 e o x2. O x1 vai ser 4 mais 2, 6, dividido por menos 2, a gente vai ter que o nosso x1 é menos 3. Agora vamos com o menos. 4 menos 2 vai dar 2, dividido por menos 2, então a gente vai ter quem? Menos 1, então a gente achou quem? A gente achou o ponto em que a parábola intercepta o eixo do y, que é o ponto 0 e menos 3, e aqui, com os zeros da função, a gente achou dois pontos. Por quê? O y vai ser sempre igual a 0, então olha os pontos que a gente achou. Menos 3 e 0 e menos 1 e 0, então até agora a gente achou 3 pontos. Vamos achar o último, que é o quarto ponto, que será o nosso vértice. Então vamos lá. Claro, novamente, coloquei as formulinhas dos nossos y e x do vértice para nós não nos esquecermos. Então, agora só falta do primeiro passo descobrir o nosso vértice. Vamos lá. É aquilo, menos b sobre 2a é o x do vértice, eu só substituir. Nosso b é menos 4 e nosso a é
menos 1, então fica menos vezes menos 4, vai dar 4 em cima, e 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 embaixo. Então, vai ficar 4 dividido por menos 2, a gente vai ter menos 2 como resposta. E agora, nosso y do vértice é aquilo, menos delta sobre 4a. A gente já fez no exercício passado, então a gente tem menos mais o 4 vai dar menos 4, dividido por 4 vezes menos 1 também vai dar menos 4. Então, menos 4 dividido por menos 4, nosso y do vértice vai ser 1, tá bom? Resumindo, o nosso vértice vai ser qual ponto? Menos 2 e 1, tá? Agora, vamos para o nosso segundo passo. Vocês lembram qual que é? O segundo passo é a gente colocar esses 4 pontinhos que a gente achou, estrutura na nossa parábola. Então, olha aqui como é que vai ficar isso. Prestem atenção, coloquei todos os 4 pontinhos aqui. Gente, lembrando, os gráficos eu fiz todos no GeoGebra. Eu vou deixar linkada aqui em cima para vocês a playlist dessa ferramenta maravilhosa. Aprendam que vocês vão amar e usar bastante. Então, então eu coloquei todos os pontinhos. Agora, por fim, no nosso terceiro passo, o que a gente vai fazer? Nada mais é do que ligar esses pontinhos, tá? Então, olha, o nosso terceiro passo aqui é justamente ligar essa parábola toda. E lembrando, com cavidade para baixo, tá? Se você não lembra do que eu tô te falando, eu vou deixar linkada aqui a aula que eu ensino sobre as concavidades e a importância delas, tá bom? Primeiro exemplo, já fizemos tudo. Agora vamos para o segundo exemplo. Construir o gráfico da função g de x é igual a x ao quadrado mais 6x. Já temos aqui uma funçãozinha incompleta, a gente não tem o c. Prestem atenção nisso. No caso, o nosso c seria 0. Já tô dando spoiler aqui. Então, vamos para o nosso primeiro passo, determinar os nossos pontos importantes. Então, vamos começar pelo ponto que intercepta o eixo do y. É aquilo da definição. É 0 e c. O c, quem é? Não é 0. Então, o nosso ponto vai ser 0 e 0, ou seja, a nossa origem, tá? Agora, vamos para os zeros da função. A gente tem uma função incompleta, então é mais rápida, a gente não precisa usar Bhaskara, tá? O que a gente vai fazer? A gente iguala a 0 e a gente vai deixar o x em evidência, tá? Então, vai ficar desse jeitinho. X vezes, abre parênteses, x mais 6 igual a 0. Então, a gente vai igualar quem tá fora do parênteses e quem tá dentro do parênteses a 0 e a gente vai ter as nossas duas raízes. Igualando quem tá fora a 0, vai ter que x é igual a 0, nossa primeira raiz. E agora, x mais 6 igual a 0, a gente passa esse mais 6 pro outro lado, vai ficar que x é igual a menos 6, tá bom? Então, relembrando, até agora temos 3 pontos, correto? A gente tem o ponto que intercepta o eixo do y, que é 0 e 0, e a gente tem os zeros da função, que também vai ser 0, 0, a nossa primeira raiz, e a outra vai ser menos 6 e 0, tá? Agora vamos para o nosso vértice, para descobrir o nosso quarto ponto. Vértice é aquilo. X do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Então vamos começar com o x do vértice. Menos o nosso b, que é 6, sobre 2 vezes o nosso a, que é 1. Então vai ficar menos 6 sobre 2, a gente vai ter que o nosso x do vértice vai ser menos 3. E aqui, por fim, a gente tem o nosso y do vértice, que aqui, lembra-se que é o delta? Eu fiz aqui para vocês lembrarem, é b ao quadrado menos 4ac. Aí eu fiz a substituição, então o que a gente vai ter aqui? 6 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Lembrem-se, quando a gente tem 0, ele vai zerar toda essa segunda parte da nosso delta, a gente só vai ter 6 ao quadrado, que vai dar 36. Então, nosso delta será 36, tá? Então, aqui, voltando para a continha, a gente tem menos delta, que no caso seria 36, então 36 vezes menos vai dar menos 36, dividido por 4 vezes 1, que vai dar 4. Então, vai ficar menos 36 dividido por 4, então vai ser menos 9. Nosso y do vértice será menos 9. E, por fim, o nosso vértice será quem? Menos 3 e menos 9. Então, achamos nossos 4 pontos. Agora, vamos fazer o segundo passo, que é justamente jogar eles no eixo cartesiano. Então, ó, aqui estão nossos 4 pontos. Lembrando que, assim, onde a gente tem o B aqui, é como se a gente tivesse tanto o ponto que intercepta o eixo do y, quanto uma das raízes da nossa função, tá? Não esqueçam. Então, aqui é como se a gente tivesse 2 pontos em 1, tá? E agora vamos fazer o quê? Ligar os pontos, a melhor parte, que a gente já fez tudo. Então, é só traçar a nossa parábolazinha que tá aqui, com cavidade para cima, tá? Beleza, gente? Essa aula fica por aqui. Construção de gráfico é isso. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E se gostou desse conteúdo, dá like pra mim. E se inscreva no canal para mais vídeos como esse, tá bom? Muito obrigada quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!